Salve, muito bom dia! Que alegria fecharmos a semana, hoje dia 6 de março de 2021 e vocês que têm me acompanhado durante toda essa semana, eu fiz uma série de reflexões a respeito de conhecimento e fé. Iniciamos na segunda-feira e hoje é o sexto episódio e derradeiro. Vamos fechar hoje esse ciclo com algumas reflexões e desde o início da semana falando sobre esses dois pilares que sustentam a minha vida, que é fé e conhecimento, e como que eles podem se entrelaçar de alguma maneira. A fé e o conhecimento se entrelaçam em diversas vertentes. Então, durante toda essa semana nós falamos sobre a felicidade que é gerada pelo conhecimento e pela sabedoria. Refletimos lá o livro de Provérbios, falamos um pouco sobre o apóstolo Paulo, que era letrado, erudito, intelectual e usou toda a sua inteligência em prol da evangelização e para levar o nome de Jesus para a vida das pessoas. Falamos sobre a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E fomos passeando por vários trechos da Sagrada Escritura e que proporcionam essa reflexão relacionada à fé e conhecimento. E para a gente então encerrar este ciclo dessa série de conhecimento e fé, nada melhor do que trazer como reflexão uma das figuras mais sábias da Bíblia, que foi Salomão, um rei próspero, maravilhoso, filho de Davi, e que nos proporciona uma possibilidade de admirá-lo e de aprender com as suas atitudes, especialmente quando ele, em uma situação de ter a oportunidade de pedir algo para Deus, ele podia pedir o que ele quisesse. Nessa oportunidade, então, ele pede a sabedoria. É o que ele pede. Eu quero sabedoria. E aí eu te convido a ler o livro de 2 Crônicas, o capítulo 1 inteiro do livro de 2 Crônicas, que trata justamente sobre este trecho da vida de Salomão, especialmente ali os versículos do 7 ao 12, que vão falar justamente sobre o momento em que Deus dá a oportunidade para Salomão pedir aquilo que ele quiser. E é bem isso que Deus fala, né? Pede o que devo te dar. Olha que interessante isso. A Duda está entrando aqui, a Rosana dando um bom dia. Bom dia, Rosana, obrigado aí pela presença. E olha só que interessante isso, né? Deus dá a oportunidade de Salomão pedir aquilo que ele quisesse. E Salomão pede a sabedoria. E é interessante, se você for lendo, eu não vou fazer isso aqui, mas depois você leia o capítulo 1 do livro de 2 Crônicas. Se você ler esse capítulo, você vai entender por que Salomão chega nessa decisão de pedir a sabedoria. Ele reconhece que toda a herança que ele havia recebido do pai dele, Davi, era mais do que suficiente. Quando a gente diz herança nesse momento, é herança patrimonial, herança material. Então era um reino já próspero, rico, cheio de possibilidades. E naquele momento então Salomão reconhece que tudo isso já havia dado a ele como herança do seu pai. E naquele momento então, demonstrando amor pela sua hereditariedade, pelo seu pai Davi e por Deus e temor a Deus, ele pede que Deus dê a ele sabedoria para poder então governar o seu povo, que é uma responsabilidade tremenda. E aí eu deixo uma reflexão para os nossos governantes, independente da hierarquia, do posicionamento hierárquico, prefeito, governador, presidente, líderes de organizações, empresários, que têm uma autoridade sobre a vida das pessoas, a relevância de ter sabedoria dentro do seu governo ou da sua liderança. E foi justamente isso que Salomão pediu, a sabedoria. E aí eu trago uma reflexão muito cara e relevante, porque Salomão pediu sabedoria. E na sequência deste pedido, Deus concede a ele sabedoria
Deus dá a ele o desejo que ele tem, e reconhecendo que ele não pediu mais nada além disso, e quando digo mais nada, é mais nada de bem material, riqueza, prosperidade. Salomão não pediu isso, pediu apenas a sabedoria, reconhecendo que o que ele já tinha já era grandioso em termos materiais. Deus acrescenta, Deus dá algo de acréscimo para Salomão. E esse algo de acréscimo é a prosperidade, a riqueza, a fartura, porque Deus reconhece que Salomão tinha aquilo que era preciso, a sabedoria, e então concede algo a mais. Percebe aqui, meu querido, minha querida, é a cereja do bolo. Quando você tem todos os ingredientes para fazer um bolo saboroso, gostoso, você pode colocar uma cereja ou um morango ali em cima para enfeitar, para dar aquele toque especial de estética e até mesmo de sabor. Mas de que adiantaria você ter apenas a cereja ou o morango no seu bolo se você não tivesse todo o restante? A cereja por si só é a cereja, o morango por si só é o morango. Mas quando ele entra ali no bolo, ele acaba dando um toque especial. E esse acréscimo que Deus dá para Salomão, Salomão pede a sabedoria, a inteligência, e Deus dá isso a ele e dá de acréscimo a prosperidade, a abundância, a fartura para ele e para todo o reino. E aí, mais uma vez, eu ressalto para você ler o capítulo 1 inteiro do livro de Crônicas. E é interessante que tem um trecho que diz assim, no versículo 15: o rei fez com que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras. Olha só, o rei Salomão, depois de ter recebido a sabedoria de Deus e de ter recebido de presente como acréscimo riquezas, prosperidade, fez com que a prata e o ouro fossem tão abundantes naquele lugar como as pedras. Olha só, fique imaginando você ter uma abundância de fartura num local em que ninguém passa necessidade. É o sonho de qualquer governante, né? Ter um país, um reinado, um estado, uma cidade em que ninguém passe necessidade, em que todo seja farto. Depois, no capítulo 2, vai falar um pouquinho sobre o momento em que Salomão ordena a construção do templo para Deus e que aí movimenta um monte de pessoas, milhares de pessoas para trabalhar e para receber por esse trabalho, e não apenas só receber a riqueza, mas para honrar com o trabalho e receber por ele. Vai falando que Salomão contratou ali 70 mil homens para o transporte, 80 mil para extrair pedras, 3.600 contramestres. Então, um movimento econômico que gera na região por conta de uma decisão sábia de um rei. Olha só a relevância da sabedoria. Então, no momento em que Salomão teve a oportunidade de pedir aquilo que ele quisesse, e olha só, Deus falou para ele: pede o que devo te dar. Isso é forte, gente. Deus depositou uma confiança tão grande em Salomão que falou: você pede o que você quiser. E o que Salomão fez? Pediu a sabedoria, reconhecendo que o restante ele já tinha tudo, e mesmo assim Deus acrescentou ainda mais. Essa história me arrepia, essa história é maravilhosa, e é um arrepio bom, não é um arrepio de medo, mas é uma história maravilhosa, porque veio tudo com abundância, tudo com prosperidade para aquele reinado de Salomão, por ter reconhecido que não precisava de mais nada, e Deus o acrescentou. E aí eu faço um pequeno comparativo com vocês nesse momento. Nós temos aí uma história ficcional do gênio da lâmpada, não é verdade? Acredito que todos conheçam. E como que é a história do gênio da lâmpada? Você esfregou a lâmpada lá do Aladim, esfregou a lâmpada mágica e você tinha 3 desejos para você fazer. E normalmente essa história dos desejos do gênio da lâmpada, ela é associada a desejos materiais, diferente do desejo de Salomão, percebe? O gênio da lâmpada está associado. Imagine se você encontrar uma lâmpada mágica, esfregar e tiver a oportunidade de fazer 3 pedidos. O que você pediria? Uma conta bancária recheada, um carro novo, uma casa. Será que a maioria das pessoas, será que nós, eu, você, pediríamos a sabedoria para o gênio da lâmpada? Então eu quero trazer essa reflexão, essa provocação para você.
de que o ser humano, muitas vezes, ele é inclinado a olhar para os bens materiais como forma de estabilidade. Mas, diferente daquilo que Salomão fez, e relatado no livro de Crônicas, que ele pede um bem que é intangível. Não dá para você medir a sabedoria. Você exercita a sabedoria, adquire o conhecimento que se transforma em sabedoria com os seus estudos, com a sua dedicação, com a sua experiência, e consequentemente isso se torna grandioso em você e pode se tornar grandioso ao redor das pessoas que estão com você. A sabedoria ela é intangível, não dá para medir como uma conta bancária, patrimônios imobiliários, viagens, conforto da sua casa, não dá para você medir a sabedoria com isso. Então eu quero que você faça o exercício dessa reflexão, de como a sabedoria que Salomão pediu proporcionou para ele coisas muito maiores do que ele imaginava. Vamos imaginar que naquela situação, como Salomão era homem, criado por Deus, então ele tinha o livre-arbítrio. Sabendo que ele, toda a descendência dele foi escolhida por Deus, e aí se você pegar toda a descendência de Salomão, que vem de Davi, vai chegar até José, pai de Jesus, Jesus, filho de Davi. Então, Davi, pai de Salomão, e vai chegando toda a descendência até chegar em Jesus. Então isso foi escolhido e traçado por Deus. Mas Salomão tinha o livre-arbítrio. Ele era homem, como eu, como você. Ele era um ser humano. Imagine se ele escolhesse então as riquezas ao invés de escolher a sabedoria. Eu não consigo imaginar, mas vamos exercitar o nosso pensamento, a nossa massa cefálica, já que nós estamos falando de conhecimento junto com fé, nós temos que exercitar isso. Afinal de contas, a fé também é pragmática. A fé também é algo que não é explicável, mas ela é algo que nós que cremos, eu que creio como cristão, que creio, sei que ela vai acontecer. É isso que é a fé. Então ela também é pragmática. Então vamos olhar para a realidade de Salomão e imaginar, e se Salomão não tivesse pedido sabedoria? E se Salomão tivesse pedido um bem material? Quais seriam os desdobramentos disso? Quais seriam as consequências disso? Será que a história seria diferente? Será que as consequências e os acontecimentos posteriores seriam diferentes? Com certeza seriam. Não sei quais seriam os desdobramentos, mas com certeza seriam. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você nesta manhã de sábado, dia 6 de março do ano de 2021. Registrar aqui a minha alegria em ter sido inspirado em trazer esta série de vídeos durante toda essa semana. Então você que não assistiu os demais vídeos, é só colar aí no feed, tá? Ali no IGTV. Foram 6 vídeos bem rapidinhos, coisa de 10, 12 minutinhos cada um deles, com reflexões bem pontuais, falando sobre conhecimento e fé, que são os 2 pilares que me sustentam como pessoa, como homem, como filho de Deus, como pai, como esposo, como professor, como profissional. São as duas palavras que sustentam e que permeiam toda a minha vida. Tenho muito ainda o que aprender, sem dúvida. Sou um eterno padawan, um eterno aprendiz, e aprendizado sempre é bem-vindo. Por isso gosto muito de compartilhar esses momentos de reflexão com a galera aqui do meu Instagram ou das outras redes sociais. E aproveito então para te convidar, se você não assistiu os vídeos anteriores, fique à vontade, está aí à sua disposição. Assista, comente, compartilhe. Se isso faz sentido para você, deixa ali o seu comentário. É sempre importante para nós construirmos o conhecimento de maneira coletiva. Eu aprendo muito com a galera que comenta, que me envia mensagem. Isso sempre é muito positivo para mim. Fique então à vontade. E é claro também de me enviar sugestões de temáticas. A minha vida pessoal e profissional, minha vida na integridade, ela se resume basicamente a 3 palavras, que é fé, educação e tecnologia. Perceba que essas 3 palavrinhas, elas têm inúmeros desmembramentos. Então, basicamente, a minha vida se resume a essas 3 palavras.
E o que envolver essas temáticas, especialmente quando elas se cruzam de alguma maneira, como por exemplo, conhecimento e fé, já que nós estamos falando de educação, conhecimento faz parte da área educacional, com certeza. Então esses são os 3 pilares que me sustentam e eu fico muito feliz de poder compartilhar isso de alguma maneira. Então, se você não assistiu, fica aí o convite para essa série Conhecimento e Fé que eu fiz durante essa semana. Fique à vontade de me enviar os seus comentários. Quero agradecer aqui que participou aqui com a gente, a Michele, o Rodrigo Aquarone. Brother, que saudade de você, cara. É muito legal ver você aqui, Rodrigão. A Paty, minha querida, colegas de trabalho por alguns anos. Magnoelo, Rita Santos, que legal a participação de vocês, várias pessoas entrando aqui, e eu quero encerrar nesse momento agradecendo, demonstrando a minha gratidão para vocês que acompanharam aqui nesses dias. Luciene Sais, minha prima lá de Mandaguaçu, entrando aqui agora, vocês que acompanharam nesses dias esta série de vídeos. É uma alegria poder estar compartilhando esses momentos com vocês. E deixa aí o seu comentário, vai ficar disponível ali no IGTV, vocês podem assistir na íntegra depois. Quem chegou aqui um pouquinho agora para o final, fique à vontade. Manda seus comentários, suas sugestões de temas para a gente falar aqui, sempre pautado em fé, educação e tecnologia, que são as coisas que movimentam a minha vida. Obrigado, gente, que Deus abençoe vocês, que vocês se movimentem para adquirir cada vez mais conhecimento. Tenham um final de semana iluminado, abençoado, cuidando-se por conta de todo esse cenário de pandemia que a gente está vivenciando. Se cuidem, zelem pelos seus familiares, zelem pelas suas vidas, zelem pelas pessoas que estão próximas de você. Um abraço para todo mundo, valeu, tchau, tchau.